Um abraço aí a todos os que me assistem. Bem, eu queria iniciar o tema de hoje aí com um detalhe interessante, né? Você vê, o Brasil comprou um supercomputador, conseguindo aí uma excelente colocação como um dos países o quarto maior país que tem supercomputadores. E, no entanto, vejam só o que está acontecendo hoje. Um supercomputador que continuar a situação da maneira que está indo, esse computador vai terminar indo para o lixo, né? Bom, o quarto maior supercomputador do país, chamado de Santos Dumont, que fica no Rio de Janeiro, e custou mais de 60 milhões e dá sustentação a vários laboratórios de pesquisas, tanto do Rio como de vários outros estados do Brasil, e até de países aqui da América Latina. Você veja a tal a importância desse supercomputador aqui no Brasil. Está entregue ao abandono a cientistas do Brasil que estão indo embora do país por isto, porque os cientistas precisam do computador para realizar suas pesquisas. Como o computador está inativo, não se consegue dar prosseguimento ao desenvolvimento das pesquisas aqui no país, um fator fundamental. E tem cientista até que está abandonando e indo embora para outro país. Muito triste isso para o país, muito triste. Já que o governo federal não envia verbas para pagar a conta necessária para manter um computador, e o governo federal alega não ter verba para o tal pagamento, quer dizer, a conta de luz para poder manter as instalações, que é o consumo do computador, de energia. O mesmo governo que fundiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, esse governo aí, Temer, com outros ministérios, tal a importância que o governo Temer dá à ciência e à tecnologia do país. O governo Temer não deu 500 mil para pagar a conta de luz do mesmo computador. No entanto, deu 3 bilhões de reais sem que o Rio de Janeiro precise devolver ao governo federal. Governos estes do Rio de Janeiro, irresponsáveis, que desde 2006 vem provocando a falência do Estado, o qual nos encontramos no momento. O governo atual deveria sofrer o impeachment. Esse governo do Rio de Janeiro que está aí, né, como governo federal, ele devia sofrer o impeachment, né, porque ele levou à falência do Estado, da mesma forma que o tal presidente, no momento, diz que o país está quebrado, da mesma forma o governador aqui fez com o Rio de Janeiro. Então também tem o impeachment dele. É isso aí que o cidadão carioca teria que se unir para fazer. O Estado está falido, não tem governo, então bota outro governador e acabou, que o outro resolva, já que esse aí não consegue resolver. E não ficar ganhando, não o governo federal ficar repassando mais dinheiro, quer dizer, assinar embaixo pela competência de governos que está aí. Né? São 12 anos de má gestão e corrupção no Rio de Janeiro. São 2 governos sequenciados, mais esse aí, e a situação do Rio só piora em todos os sentidos, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, e por aí vai. Ainda assim, o governo federal protege ele. Por quê? Porque o governo federal também é tão corrupto quanto esse governo do Estado. Essa é a verdade. O governo federal alegou não dar o dinheiro para a segurança. O governo federal alegou não ter os 500 mil para dar para o pagamento de conta de luz do computador, mas deu 3 bilhões para a segurança, né? O governo federal alegou dar o dinheiro para a segurança pública, para atender as Olimpíadas. Olha só, 3 bilhões de reais para atender as Olimpíadas. Não tem 500 mil reais para pagar uma conta de luz num computador que custou 60 milhões, que está parado lá,
se continuar, o computador pode virar lixo e, no entanto, existe 3 bilhões dado ao governo de Janeiro para a Olimpíada. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. É uma coisa inacreditável. É muito difícil alguém do estrangeiro acreditar que uma coisa dessa aconteça aqui no país. O cidadão deste país não sabe o que é a segurança pública. Anos seguidos. Mas quando se tem Copa do Mundo, Olimpíadas ou grandes eventos, o governo federal vai lá e gasta bilhões para atender. Seja o Estado, seja o município. Não é a nós brasileiro, mas a segurança unicamente do estrangeiro. Quer dizer, se tem governo, se tem a segurança é para atender a país estrangeiro, a grandes eventos, a Olimpíada, mas não para atender a segurança do cidadão trabalhador, do cidadão brasileiro, do dia a dia, que vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que quer andar pela cidade, e a insegurança é total. Agora, durante as Olimpíadas, né, durante a Copa do Mundo e os mega eventos, nunca falta dinheiro para tal segurança. O absurdo maior é isso. O cidadão desse país não sabe mais quem são os maiores irresponsáveis dentro desses governos, seja ele estadual, federal ou municipal. Por toda esta situação em que vivemos, uma coisa que todos nós identificamos é que os governantes deste país, seja ele presidente, governador ou prefeito, trabalham simplesmente para satisfazer aos países estrangeiros. Quer dizer, se constrói um país momentâneo para fazer uma apresentação do país ao estrangeiro. O estrangeiro vai embora, o país é outro Brasil. São dois Brasis. É um Brasil que quando o estrangeiro chega aqui vê, e o outro Brasil quando o estrangeiro vai embora e ele não vê. E que é o que a gente vive. Bom, então, para satisfazer os estrangeiros, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas ou mega eventos, e não mais para atender às reais necessidades que de fato o país precisa. O que nós temos, na verdade, são governantes que são unicamente medíocres e servis. Nada mais que isto. É esse o Brasil que esses governantes apresentam a gente. Um abraço a todos os que me assistiram.